Quantas pessoas não oraram pela minha vida e pela minha família, por eu estar aqui nessa noite? Quantos não oraram por você? Quantos não colocaram você diante de Deus? Os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos. Quantas pessoas não oraram por você para que você estivesse aqui com saúde para poder glorificar o nome do Senhor? As pessoas muitas vezes até insistem diante de Deus: por favor, ouça a oração dele, por favor, ele merece ser ouvido, por favor, alcança o coração dele. Jesus, lembra daquele teu filho, ele está passando por sofrimento, eu quero colocar ele diante de ti. Irmãos, nessa noite você pode ter certeza, pelo menos uma pessoa Deus levantou para orar pela sua vida nesse dia. Você não sabe, mas Deus levantou ela está orando por você, ela tem colocado você diante de Deus, e você não vai desistir, porque Deus ouviu a oração dela. Não é sobre você, é sobre a oração que ela fez. Lucas capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando, digo a um: vai, e ele vai, e outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Curva a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, nós nessa noite queremos te dar liberdade, Jesus, como já temos dado desde o início dessa celebração. Queremos nessa noite ouvir a sua palavra com temor e tremor, com coração grato ao Senhor, e temos a certeza que o Senhor ministrará no nosso coração aquilo que o céu tem para nós. Nós abrimos o nosso coração com uma boa terra para receber a tua palavra, e agradecemos nessa noite pela oportunidade de ouvir a sua voz. Obrigado por tudo, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero começar essa mensagem dessa noite falando para vocês que quando vocês veem um pastor, um ministro ou alguém testemunhando nesse altar, nós que aqui ministramos, nos santificamos, nos preparamos, e tudo aquilo que fazemos com temor, tremor, gratidão a Deus, e o nosso serviço sempre é um serviço que quer levar o nome do Senhor a ser exaltado. Assim como o louvor aqui há pouco ministrou, assim como aqueles que passam por aqui, trazendo uma palavra, algo que vem do céu para nós. Eu costumo dizer que não existe louvor, não existe pregação sem palavra. Nós precisamos constantemente estar ouvindo a palavra. E palavra tem a ver com comunicação. E uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, faz com que as nossas vidas sejam até mesmo transformadas. Uma boa palavra, uma boa comunicação, pode te levar a certos lugares,
E eu quero nessa noite agradecer a Deus, quando eu estava preparando o sermão dessa noite, a mensagem a ser entregue à igreja, com o nome Apenas Uma Palavra, o Senhor me fez lembrar de uma equipe que não aparece, uma equipe que muitas vezes não é vista aqui no altar, mas uma equipe que tem nos ajudado em muito, ministrar e levar a palavra, não somente para vocês que estão aqui na IEB Linhares, mas também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu quero aqui honrar e agradecer a Deus, a toda a equipe de comunicação dessa igreja, a todos aqueles que fazem parte dessa equipe, que muitos de vocês nem mesmo conhecem, nem mesmo sabem. Existe um staff que aqui cuida de cada detalhe, irmãos que estão servindo a cada momento, e não apareceu a foto aqui ainda? Eu quero ver essa foto aqui, olha essa foto aqui, eles precisam ser celebrados, precisam ser lembrados, e eu quero nessa noite, irmãos, eu acho que eles merecem um aplauso mais forte, né, de gratidão a Deus pela vida deles. Então, para vocês entenderem o que o pastor Leandro está falando aqui, enquanto eu aqui estou ministrando, hoje o Ademário está ministrando comigo lá em cima. Então, enquanto eu estou falando aqui, ele muitas vezes vai dar voz às minhas palavras, colocando os textos bíblicos, colocando a mensagem a ser falada. Eu quero de antemão agradecer a Deus, a toda a equipe de comunicação, o staff e a todos aqueles que trabalham na igreja no secreto, para que nós que venhamos ministrar tenhamos a liberdade de entregar tudo aquilo que o Senhor nos manda entregar. Dito isso, eu quero fazer um paralelo com a história que nós acabamos de ler. Nessa história, nós vemos Jesus chegando a Cafarnaum. Cafarnaum significa a vila da compaixão, a vila do consolo. Jesus estabeleceu Cafarnaum como um polo, como um lugar onde ele levava muitas pessoas a terem experiências com ele. Em Cafarnaum havia cura, em Cafarnaum havia consolo, havia compaixão. De Cafarnaum vieram Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Todos eles viviam em Cafarnaum. Cafarnaum era uma terra de consolo, de compaixão. Mas entre Cafarnaum havia duas cidades. Uma cidade chamada Corazim e uma outra cidade chamada Betsaida. Essas duas cidades, uma ficava de um lado de Cafarnaum e outra de outro lado de Cafarnaum. Certa vez Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque os seus milagres que foram realizados entre vocês, tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Então, nós temos uma cidade chamada Cafarnaum, que era um polo, um lugar onde Jesus curava, levava pessoas a serem restauradas, famílias a serem quebrantadas diante dos seus pés. Mas de um lado havia uma cidade chamada Corazim, e do outro lado uma cidade chamada Betsaida. Essas duas cidades, uma apontava para a dúvida e a outra apontava para a incredulidade. Então, entre a incredulidade e a dúvida, sempre há um período de esperança. E eu quero aqui começar essa ministração dizendo o seguinte: talvez você está incrédulo e não confia mais que a sua situação vai mudar. Talvez você está duvidando do poder de Deus que pode te curar, que pode transformar um ente querido seu, que pode ganhar alguém para Jesus. Mas eu quero te dizer que entre a incredulidade e a dúvida, ainda há um lugar de esperança para você. Então, se você chegou aqui duvidando e incrédulo do que Deus pode fazer na sua vida, eu quero dizer que você está no lugar certo, porque Deus
trouxe você para Cafarnaum. Hoje esse lugar é um lugar de compaixão, de consolo, de refrigério e de esperança. Talvez você está na IEB Linhares, talvez você está vivendo a sua vida, mas ainda no seu coração ainda há muita dúvida do que Deus pode fazer. Talvez você duvide que Deus pode alcançar aquela pessoa que tanto você pede para alcançar. Talvez você tenha orado por alguém, mas a incredulidade do tempo que vai passando e nada acontece, te faz pensar que Deus não está ouvindo as suas orações. Mas o Senhor te trouxe aqui para te falar que Ele continua no trono, Ele continua ouvindo as suas orações, e mesmo que haja em você um período de dúvida, mesmo que haja um período de incredulidade, Deus no final sempre vai te levar por um período de esperança. Então quando você olha para si mesmo, e se vê incapaz de caminhar, incapaz de seguir em frente, incapaz de dar um próximo passo na sua fé, e muitas vezes fica pensando se vai ser capaz, se vai conseguir, eu quero dizer que você é um amado do Senhor e que Deus, Ele tem um plano e um propósito na sua vida. E esse plano e esse propósito passa em você passar a crer novamente que Deus vai fazer um milagre. Mesmo quando você, em vários setores da sua vida, você não consegue enxergá-lo. Eu espero nessa noite que você entenda que assim como aquele centurião que tinha um ente querido doente, um servo que estava ali sofrendo, talvez você seja alguém que esteja orando ou esteja passando por situações, mas que você não veja uma saída mais. Aquele centurião que estava com a sua responsabilidade de liderar 100 homens, porque o centurião ele cuidava de 100 soldados romanos. Eles também tinham a responsabilidade de cuidar dos impostos, cuidar da ordem da cidade. O centurião, ele tinha muitas responsabilidades, assim como você. Você também é alguém que tem muita responsabilidade. Responsabilidade no seu trabalho, responsabilidade na sua casa, de criar os seus filhos, de cuidar do seu lar, responsabilidade em todas as áreas da sua vida. Aquele homem, aquele centurião, que tinha toda essa responsabilidade, de cuidar de 100 homens, de cuidar dos impostos que eram arrecadados naquela cidade, de cuidar da ordem que a cidade estava. Aquele centurião, ele deixou o que era urgente, para se preocupar com o que era importante. Muitas vezes você está sendo aquele que está correndo atrás de resolver coisas urgentes. Mas o Senhor está pedindo para você se acalmar e começar a resolver o que é importante. O centurião era uma autoridade importante que cuidava de áreas de interesse do Império Romano. Porém, quando alguém é diferente, coisas são menores do que pessoas. Aquele comandante tão importante tinha algo mais importante para se preocupar do que cuidar de 100 homens, de cuidar da ordem da cidade e de cuidar da arrecadação de impostos. Mais importante do que a ordem da cidade, mais importante do que a cobrança de impostos, mais importante do que a liderança daqueles soldados, era a importância de uma alma que estava sofrendo, de alguém que precisava de cura, de alguém que precisava ser alcançado. Deixe de se preocupar com coisas que são urgentes e passe a se preocupar com coisas que são importantes. Vou dar um exemplo claro aqui. O pneu furado do carro é urgente, mas a revisão do carro e a troca do pneu que está num estado grave, num estado que precisa ser trocado, é importante. Você não precisa esperar o pneu do seu carro furar para você trocar, sendo que você pode prevenir um acidente fazendo a revisão do seu veículo e trocando o pneu na hora certa. A dor de dente é urgente,
Mas cuidar dos dentes é importante. Nós, às vezes, damos mais vazão para as coisas que são urgentes e deixamos de lado as coisas que são importantes. Nessa noite, Deus está pedindo para você parar de cuidar somente do que é urgente, apagar fogo toda hora e começar a cuidar daquilo que é importante para a sua vida e para a sua casa. Os centuriões, eles tinham poder sobre os seus servos, mas aquele centurião era diferente. Ele não amava a sua posição, o seu status, a sua fama, o seu dinheiro, as suas posses. Ele amava e estimava o seu servo. Lucas 7, versículo 2 diz que ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião a quem o seu senhor estimava muito. Aquele homem tão importante se preocupava com alguém que o servia. Eu fico imaginando, irmãos, o que não passava no coração daquele centurião e o quão importante era aquele servo. Aquele servo com certeza cuidava dos seus pés. Os servos naquela época, eles lavavam os pés daqueles que eles serviam. Eles preparavam as refeições. Ele cuidava da limpeza da sua casa. Eles cuidavam dos seus filhos, ajudavam as suas famílias. Porque um homem de alto escalão, um centurião romano, ele tinha suas responsabilidades, como agora há pouco aqui falei, e precisava de alguém para cuidar e ajudar em casa. E aquele servo servia aquele homem com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, que aquele servo se tornou importante para aquele centurião. Como você tem amado as pessoas que te servem? Como você tem amado a sua esposa, que cuida da sua refeição, que faz uma boa comida, que prepara com tanto carinho, com tanto afeto, que faz tudo com tanto glamour, que prepara aquela mesa posta com tanto carinho? Como você tem amado o seu esposo que trabalha fora, que cuida da sua casa, que é um provedor, que traz segurança para o seu lar, que abraça e cuida dos seus filhos? Como você tem amado os seus filhos? Como você tem demonstrado amor por eles? Como você tem amado as pessoas que trabalham com você? O que você tem feito por aqueles que te servem no seu trabalho? Aqueles que te ajudam, aqueles que te fortalecem? Como você tem servido os irmãos que te servem na igreja? Como nós temos servido aqueles que estão nos servindo? Como temos amado aqueles que têm feito tanto por nós? Eu louvo a Deus porque muitas pessoas que fazem parte da minha vida têm me servido com tanto amor. Eu não estou gordinho e forte assim porque eu como de qualquer maneira. É porque eu tenho uma esposa que cozinha muito bem. E por ela cozinhar muito bem, ela cuida muito bem de mim. E quando eu sou muito bem cuidado, eu preciso aprender a honrá-la, a abençoá-la, a cuidar dela. Às vezes, nós nos preocupamos com uma colherzinha de sal a mais, que cai em cima do tomate, e não agradecemos por aquilo que a nossa esposa, os nossos filhos, avós, ou seja quem for, fez para nos servir em uma refeição. O centurião se preocupava em demonstrar amor por aquele servo. E como que eu provo que eu amo alguém? Tem gente que diz assim: eu não preciso falar que eu amo. Não, amor cristão, e aqui eu estou falando de amor cristão. Amor cristão é feito de duas palavras. A primeira palavra é falar, e a segunda palavra é atitude. Nós precisamos aprender a amar falando que amamos, mas também precisamos aprender a amar com os nossos atos, com as nossas atitudes. Dizer que ama sem dizer está incompleto. Você falar que não precisa dizer nada está incompleto.
E falar sem fazer também não está completo. O amor bíblico é feito não só de fazer, mas também de falar. Quando eu falo eu te amo, eu estou demonstrando o meu amor. Quando eu falo por favor, eu estou demonstrando o meu amor. Quando eu falo muito obrigado, eu estou demonstrando o meu amor. Nós precisamos treinar os nossos lábios a agradecer e a falar palavras de gratidão a Deus por aqueles que têm nos servido. Talvez você passou todo o dia hoje e muitas pessoas te serviram. Te serviram no caixa do supermercado, te serviram na escola, te serviram na faculdade, te serviram no seu trabalho, te serviram na sua casa. Mas pode ser que você passou o dia todo sem sequer lembrar de agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Nós precisamos aprender a ser gratos por aqueles que Deus coloca em nossas vidas para nos servir. Quando vocês chegaram aqui, tinha uma equipe maravilhosa na recepção para poder te convidar para entrar para dentro da celebração. Quando você chega aqui na entrada desse templo, tem pessoas sorrindo e cuidando de você, e cuidando do seu carro, levando o seu carro, cuidando de tudo para que você possa adorar melhor. Enquanto nós estamos aqui celebrando ao Senhor, agradecendo a Deus, existe pessoas trabalhando no ministério infantil, cuidando dos nossos filhos, com amor e com carinho, mas muitas vezes nós passamos tempos e tempos celebrando, adorando, engrandecendo a Deus, mas muitas vezes não paramos para agradecer aqueles que nos servem. Nós precisamos aprender a agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, colocando pessoas para nos servirem. Jesus usava as palavras, pois é por meio delas que nós comunicamos algo. Lucas capítulo 7, versículo 1, vai dizer que Jesus, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, ele entrou em Cafarnaum. E eu quero dizer que nosso primeiro tópico aqui é que Jesus fala ao povo. Diga comigo, Jesus fala ao povo. Jesus fala ao povo. Então, tem coisas que Jesus fala com o povo. Tem coisas que Deus comunica conosco no coletivo. Ele conversa com a gente no coletivo, por meio de uma ministração, por uma palavra, pela direção que Deus dá ao nosso pastor. Então, tudo aquilo que há uma comunicação direta para a igreja, Deus comunica direto primeiramente com o povo. Ele quer que o povo entenda. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus é você e eu, somos nós. E nessa noite Deus está comunicando algo com você, e você precisa entender que é algo do céu que está vindo na coletividade da igreja. Mas existem coisas que não são só para o coletivo, são coisas individuais que Deus vai comunicar um a um. O que eu quero dizer com isso? Se você diz que tem um relacionamento com Deus, mas não vem à igreja, não ouve o seu pastor, a direção que Deus dá, a visão que Deus dá à igreja, pode ter certeza que o seu relacionamento com Deus está incompleto. Nós precisamos nos envolver não somente no nosso contexto de coletividade e celebração da igreja, mas também nas nossas células. Precisamos ter contato uns com os outros, de proximidade nas nossas células. Isso passa pela direção que Deus dá para a igreja. Então, primeiro Jesus comunica com o povo. Ele comunica com o povo trazendo as revelações e aquilo que é necessário para o povo. Por isso que na igreja, no templo, nós vivemos tempos e tempos aqui, curas, milagres, atitudes de Deus sobre nós, vidas restauradas, pessoas alcançadas, e tudo isso faz parte da coletividade, do crescimento da igreja. Mas Deus também, Ele não só comunica no coletivo, mas Ele comunica no particular. Jesus comunicou com o povo. Aí depois, ele entrou em Cafarnaum. A Bíblia diz que Jesus só entra em Cafarnaum depois de falar tudo o que tem a dizer ao povo. Ouça com o povo, para depois ouvir no individual. Esse é um grande segredo para nós. Eu preciso ouvir com o povo de Deus, celebrar com o povo de Deus, festejar com o povo de Deus, e depois a minha Cafarnaum vai ser invadida por Jesus. Ele vai entrar na minha vida, e ali Ele vai ministrar em mim individualmente aquilo que eu preciso mudar.
Jesus, ele faz tudo de forma intencional. Primeiro ele falou com o povo, depois ele entrou em Cafarnaum. E o segundo ponto que eu quero pensar com você aqui nessa noite, é que depois que Jesus fala com o povo, as pessoas falam de nós para Jesus. Eu acho que isso tem que ficar claro para você. Lucas capítulo 7, versículos 3 a 5 vai dizer: ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Muitos de nós não sabemos, mas tem gente que nos leva até Jesus por meio das suas orações. Muitos de nós nem sequer lembramos: será que aquele irmão orou por mim hoje? Mas ele já orou e já colocou a sua vida diante de Deus. Esses homens foram até Jesus para falar daquele homem, daquele centurião. E eles chegaram e falaram com insistência com ele. Sabe por quê? Porque aquele homem deixou um legado na vida daqueles homens. Aqueles religiosos judeus foram e suplicaram com insistência. Muitos falam de nós para Jesus. Quantas pessoas não oraram pela minha vida e pela minha família por eu estar aqui nessa noite? Quantos não oraram por você? Quantos não colocaram você diante de Deus? Os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos. Quantas pessoas não oraram por você para que você estivesse aqui com saúde para poder glorificar o nome do Senhor? As pessoas muitas vezes até insistem diante de Deus: por favor, ouça a oração dele, por favor, ele merece ser ouvido, por favor, alcança o coração dele. Jesus, lembra daquele teu filho, ele está passando por sofrimento, eu quero colocar ele diante de ti. Irmãos, nessa noite você pode ter certeza, pelo menos uma pessoa Deus levantou para orar pela sua vida nesse dia. Você não sabe, mas Deus levantou ela está orando por você, ela tem colocado você diante de Deus, e você não vai desistir, porque Deus ouviu a oração dela. Não é sobre você, é sobre a oração que ela fez. Você está sob oração. Você só veio para cá hoje porque alguém orou por você, porque alguém tem orado pela sua vida. Sabe aquele livramento que você teve no trabalho? Foi porque Deus ouviu a oração de alguém que pedia: por favor, Senhor, guarda o seu filho, protege ele no trabalho, não deixa que nada o alcance. Nós às vezes não olhamos, o mundo espiritual é invisível, nós só vemos o natural aqui, mas nessa noite quantas e quantas pessoas estão orando por você, colocando a sua vida diante de Deus e dizendo: Senhor, ouve a oração dele, ele merece ser ouvido. Aquele centurião, ele deixou um legado na vida daqueles homens. Ele construiu uma sinagoga para eles orarem, para eles adorarem ali. E um centurião romano não era bem visto pela sociedade judaica, não. O que as pessoas têm orado, o que as pessoas têm falado de você para Jesus? Tem essa questão também. Algumas vão diante de Deus e elas oram assim: Senhor, ele é digno de ser ouvido, faça isso, ele é amigo do nosso povo, ele ama a sua casa. Outras pessoas vão orar assim: Senhor, trata com ele, muda ela, faça ele ficar menos nervoso, menos nervosa. Outras vão diante de Deus e vão orar assim: Senhor, essa oração que Deus não ouve não, leva ele daqui porque ele é insuportável. Aliás, as pessoas vão diante de Deus levar algumas orações. Nessa noite eu quero dizer para você que você é digno. Você é digno, você merece viver uma vida digna. Você merece desfrutar das bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você é digno de receber de Deus.
porque o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, foi derramado por você. Aos nossos olhos naturais nós não merecemos, mas diante de Deus, quando Deus ele olha para nós, ele vê um legado que nós deixamos. E eu tenho certeza que você nessa noite talvez esteja refletindo qual é o legado que você tem deixado para que as pessoas orem por você. Aquele centurião era amigo do povo, construiu uma sinagoga para o povo adorar, e tem gente que está dentro da igreja, mas não se preocupa com o templo, não é amigo do povo, não vive com eles. E eu quero dar uma palavra ao seu coração: aprenda a ajudar, faça parte do povo, está com o povo, vivendo com as pessoas, vivendo a igreja de Cristo de maneira orgânica e viva, nos faz nos preocupar com detalhes. Então, quando você vê um papel jogado no chão aqui na igreja, se preocupe com o templo, não se preocupe que outro vá pegar. Você, como cristão, se abaixa, pega e coloca no lixo. Você, como bom cristão que é, você vai cuidar das coisas do templo. E isso vai te ajudar não só a amar a igreja como o corpo de Cristo, mas cuidar de cada detalhe. Cuidar de cada detalhe na sua célula, cuidar de cada detalhe quando você for fazer uma visita. Eu digo, irmãos, que nós somos o povo mais feliz da terra, porque Deus vai nos ensinando e vai nos discipulando dia após dia. E eu aprendi tanto com esse centurião, que ele valorizou tanto aquele homem, aquele servo que cuidava dele, que outros foram até Jesus pedir por ele. E é o interessante que, depois de Jesus falar para o povo, depois dos outros falarem de nós para Jesus, a terceira questão que eu quero pensar com você é que uma palavra de Jesus é o suficiente. Depois de Jesus ouvir aqueles homens, a Bíblia diz o seguinte, versículos 6 a 8. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com um soldado sob o meu comando. Digo a um vai, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Quando o nosso testemunho fala, Jesus vai até nós. O testemunho daquele homem falou tanto, que Jesus foi até a ele. Talvez você tenha até um bom testemunho, mas precisa comunicar mais esse testemunho. Enquanto o seu testemunho fala, Jesus está indo ao encontro daquilo que você tanto necessita. A palavra de Deus em Hebreus 11, versículo 4, diz que o testemunho de Abel fala até os dias de hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. O testemunho sem sacrifício é oferta incompleta. Aquele centurião amava o povo e construiu uma sinagoga para eles. Princípios cumpridos trazem céus abertos. Jesus foi com eles, porque houve um princípio cumprido, um princípio de legado, um princípio de semeadura, um princípio de amor, um princípio de preocupação com o próximo. O céu se abriu, e ao céu se abrir, Jesus foi até aquele homem. E eu quero dizer que Jesus está indo até você nesse momento.
Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Jesus está indo ao seu encontro, e há uma palavra só, apenas uma palavra que Ele vai liberar sobre você essa noite, vai ser o suficiente para você saber que Jesus nunca te abandonou, Ele nunca esqueceu você, Ele nunca esqueceu das suas lágrimas, Ele nunca esqueceu quem você é, Ele nunca esqueceu de onde você veio, Ele nunca esqueceu do seu chamado, Ele nunca esqueceu do seu propósito, porque há uma palavra, apenas uma palavra é o suficiente para Deus transformar todas as coisas. Você chegou talvez aqui com coisas impossíveis a resolver, sem esperança que as coisas vão mudar, mas esta noite a IEB Linhares é o Cafarnaum da sua vida, a vila da compaixão, a vila do consolo, e vivendo entre Betsaida e Corazim, existe uma Cafarnaum, um lugar onde você pode se consolar, aonde você vai ser ouvido, aonde você vai ser abraçado, aonde você vai ter uma família para lutar por você, ajudar você nas suas batalhas, nas suas lutas. Você faz parte de uma família para pertencer, e você está aqui nessa noite porque Deus tem uma palavra ao seu coração. As palavras começam assim: para os que estão vivendo em pecado, se arrependa. Para os que estão cansados, Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Para aqueles que estão solitários, Ele diz: eu estou com você, não deixo você em nenhum minuto, você está aqui comigo e eu estou contigo. Para os que não se sentem amados, Jesus diz: eu te amo. E aqui eu quero dizer isso para você: Jesus ama você, Jesus te ama, desde o ventre da sua mãe, Ele ama você, e Ele trouxe aqui para te lembrar: Jesus continua te amando, mesmo que você falhou, mesmo que você viveu longe dEle, Ele te ama. Para os que estão cegos, Ele diz: volte a ver. Tem gente aqui que está cego, não consegue enxergar nada à sua frente, mas em nome de Jesus, toda cegueira espiritual que está te cegando nesse momento, toda a escama da religiosidade, toda a escama da desconfiança, toda a escama da insatisfação, caia por terra em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há cura. E todo cego, Ele diz: volte a ver nessa noite, e enxergue o seu plano, o seu propósito, os planos que Deus tem para a sua vida, nenhum deles foram frustrados. Deus te trouxe aqui para te lembrar de cada um deles. Para os que estão doentes, Ele diz: agora sejam curados em nome de Jesus, sejam curados de toda dor de cabeça, toda dor nas costas. Você que nos acompanha aí pela internet, seja curado em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há salvação. Para aqueles que são avarentos, Deus diz: doe, seja generoso. Para os tristes, Ele diz: seja alegre. Para os orgulhosos, Ele diz: seja humilde. Para os imaturos, Ele diz: cresça. Para os que amam as coisas da terra, Ele diz: pense nas coisas do alto. Para os que querem a terra, o Senhor diz: seu lar é eterno, não tenha esperança nesse lugar, não se apegue às coisas daqui, porque o seu lugar é o céu. Você é peregrino, você está de passagem por esse lugar, porque há um lugar no céu onde não há choro, não há lágrima, não há dor, não há morte. Naquele lugar foi preparado para mim, foi preparado para você. Você não vai para lá por causa de ruas de ouro, você não vai para lá por causa da água do rio da vida, você vai para lá porque a presença de Jesus te atrai. Você não precisa de nada mais, a não ser da presença dEle, desse Deus glorioso, que impacta o nosso coração e transforma a nossa vida. Para os quebrados, Jesus diz: eu refaço. Quebrou, não está tendo força mais para conseguir, está sem força para caminhar. O Senhor diz: pode ter certeza, eu vou refazer tudo aquilo que te tomaram. Para os paralíticos, Ele diz: levante-se nessa noite e ande.
Talvez você tem 2 pernas, tem 2 braços, e você pensa, eu posso andar para lá e para cá, mas a sua vida continua estagnada faz muito tempo, não sai do lugar, não sonha mais, não tem projeto, não tem plano. Nessa noite, todos os paralíticos que estão nesse lugar, vão sair andando daqui, celebrando seus planos e projetos. Sonhos que foram engavetados vão sair da gaveta, e Deus vai começar a gerar em você um novo tempo, aonde você vai gerar no seu coração o desejo de dizer, eu quero caminhar, eu quero liderar, eu quero mudar essa história. Para os magoados, o Senhor diz, perdoe. Para os murmuradores, Ele diz, agradeça. Para os perdidos, Ele diz, eu sou o caminho. Para os mentirosos, Ele diz, eu sou a verdade. E para os mortos, Ele diz, eu sou a vida. Jesus quer liberar uma palavra sobre a sua vida. E Ele não precisa mais do que uma palavra para mudar toda a sua situação. Deixe Ele liberar sobre a sua vida essa palavra nessa noite. Termino dizendo, Jesus, Ele libera a palavra, e depois não são as pessoas que vão falar de você. Jesus fala de você para as pessoas. Lucas 7:9 diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé. Jesus elogiou a postura do centurião. A partir de hoje, Jesus quer elogiar a sua postura de mudança. Ele vai testificar a sua fé nele. Jesus quer dizer de você quem você é. Jesus quer se admirar com as suas atitudes para com Ele. Ele quer elogiar a sua mudança e dizer, Ele não desistiu, ela não parou, eles prosseguiram, eles conseguiram avançar. Nunca vi uma fé como essa. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Jesus continua sendo o centro. Só Ele pode mudar a sua vida. É por meio de Jesus que somos curados. Os nossos servos são curados, aqueles que nos servem. As palavras precisam ser ditas. Hoje entendemos que uma única palavra de Jesus, apenas uma única palavra liberada do céu sobre nós, pode mudar qualquer quadro de nossa vida. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Nessa noite, uma palavra do céu foi liberada sobre você. Não ouça outras vozes. Não ouça aquela voz que diz, não é para você, isso não é para você sim. Não ouça um engano, ouça a voz daquele que diz que você é amado, que você é querido. Quero convidar o Ministério de Louvor para cá, e enquanto os irmãos estão aqui chegando, eu quero dizer para você o seguinte, nada terminou, uma palavra foi liberada sobre a sua vida. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um convite para aqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você chegou aqui nessa noite sem esperança, desmotivado, tentando parar, desanimado com tudo isso, pensando que Deus não vai cuidar de você, quero dizer que Deus ama a sua vida como você é. E se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou e nunca estendeu as mãos para o alto e disse assim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele cure a minha vida. Se você é alguém aqui que não aceitou a Jesus e quer aceitar Jesus nesse momento, você pode estender as suas mãos para o alto e dizer, pastor, eu quero.